Boas pessoal, Pegaso para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegaso Vaporfly. Ora pessoal, hoje vou-vos trazer aqui uma review sobre o ISMEC Rollo 200, ok? RX200. Bom pessoal, eu trago-vos esta review por dois motivos. Primeiro motivo, ela foi-me enviada como oferta da Gearbest. Segundo motivo, apesar de ser uma box ou um dispositivo que já é antigo, inclusive já saiu uma nova versão que é a RX200S, com um ecrã maior, pode ser muito útil para alguns de vocês. Vamos fazer aqui algumas coisas diferentes, ou seja, para além do close-up e unboxing, vamos fazer o upgrade de firmware e vamos colocar um firmware personalizado, ok? Bom pessoal, fiquem por aí. Ora pessoal, o ISMEC Rollo RX200. Agora vamos ver a embalagem. Ora, da parte de trás temos uma série de informações, o que é que vem no conteúdo da nossa caixa, cores tínhamos branco e preto. Esta é a vermelha, colocaram ali um autocolantezinho a dizer que é vermelha e, como sabem, agora há mais uma série de conjunção de cores. Okay? Aqui tem um sticker que informa a nova versão de software V3.0. Okay? Temos o Scratching Code para verificar a autenticidade. Ora, e nós vamos raspar aqui o nosso código. Okay? E depois, mais para a frente, vamos verificar no site a informação do código. Ok? Ora, vamos abrir a nossa caixa e no interior temos então a nossa Rollo, o ISMEC Rollo. Ok? Parte da frente, no botão diz J-Bow, que foi a pessoa que desenhou a box. Ora, botão de menos, botão de mais, visor e conector para cabo USB para efetuar carregamento, se assim o desejarem, e upgrade de firmware. Ora, temos aqui a lateral da box. Aqui deste lado temos 3 furos de ventilação e a parte de trás, que é arredondada, não tem nada, e deste lado temos novamente 3 furos de ventilação. Okay? Aqui das laterais temos também uma ranhura, que é onde colocamos a unha, ou onde conseguimos agarrar mais fixamente a porta da bateria. Okay? Na parte de cima temos o conector 510. Ora, o nosso conector, bom, eu digo-vos já que o grande defeito desta box é o conector. Primeiro, o conector fica justo à box e neste caso este é pintado, não é? Por isso já estão a imaginar, qualquer atomizador que atarrachem aqui, obviamente que vai começar a criar riscos e vai começar a ficar riscado, ok? Depois o conector é spring-loaded, ok? Ou seja, é ajustável. Okay. Não tem um percurso muito grande a percorrer. Okay. Vamos já ver aqui da parte de baixo, temos Rollo RX200, depois temos aqui mais uma série de coisas que eu não consigo ver daqui, mas também não parece nada importante, o símbolo da ISMEC. Okay. Tampa da bateria, funciona da lateral. É presa por 2 magnets em cima e 2 magnets em baixo. Tem alguma força, os ímãs, os magnets. Ok. Está a abanar aqui ao botão. Ok, capacidade para 3 baterias, que é um dos fatores diferenciadores desta box.
é a sua possibilidade de levar 3 baterias em simultâneo. Ok, aqui nas baterias temos 2 conectores negativos em cima e 2 conectores positivos em baixo. Depois temos aqui mais um conector negativo em baixo e o conector positivo em cima. Estão todos identificados. Ora, este é mais, que é menos, que é menos, mais e menos. Ok? E temos uma banda para nos ajudar aqui a retirar as nossas baterias. Ok? Bom, vamos então colocar aqui 3 baterias. Ora, eu estou a usar estas baterias da LG, que aconselho, porque efetivamente dão uma autonomia muito grande aqui a esta box. Ora, 3 baterias, fechamos. Ok, e já temos a nossa box ligada e o visor. Ok, ora no visor, em modo de power, temos a informação dos watts, ali por cima temos os ohms, aqui por baixo dos ohms temos os volts e do lado esquerdo temos um indicativo gráfico da capacidade da bateria. Ok? Ora, vamos desligar a nossa box. 5 toques para ligar e 5 toques para desligar. Ok? E com a nossa box desligada vamos clicar 20 vezes. E ele vai nos indicar a versão do software 3.0. Ok? Como disse, o software é upgradable. Ora, ainda com a nossa box desligada, estou a tentar dar 5 toques para desligar. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda com a nossa box desligada, se clicarmos no botão de disparo e no botão para cima, ele vai nos entrar no menu de configuração dos TCRs manuais. Ora, o botão mais e o botão de disparo, configuração de TCRs manuais. Ou seja, memória 1, memória 2 e memória 3. Para fazermos a alteração, carregamos no botão de disparo e depois fazemos a alteração consoante os valores que queiramos personalizar aqui. Ok? Ora, se clicarmos no botão menos e no botão de disparo, ora, ele vai nos dar a leitura das baterias. Ou seja, uma bateria que é pena ele não dizer qual é, mas fazer novamente para vocês verem. Uma bateria 4.12, outra 4.06, outra 4.06. Ok? Estas baterias estão casadas aqui na box, nunca foram utilizadas em separado e é assim que devem fazer. Ok? Ora, ainda com a nossa box desligada, se clicarmos no botão mais e no botão menos em simultâneo, ele vai flipar o ecrã. Ou seja, coloca o ecrã ao contrário. Ok? Ora, ligando a nossa box, voltamos ao menu Power, onde podemos ajustar desde 7, eu digo 7, vamos só confirmar, não, desde 1 watt até 200 watts com esta versão de software. Ok? Já existe, como já sabem, muitos sabem, um upgrade de firmware que leva esta box até aos 250 watts. Esta ainda está virgem, por isso está assim. Ok? Ora, relativamente ao menu Power, nada mais a dizer. Para navegarmos entre o menu, 3 cliques. E aparece o primeiro menu Wattage, o segundo menu Temperatura NI, terceiro menu Temperatura Titânio, quarto menu Temperatura em Stainless Steel e quinto menu Temperatura em memória. Ou seja, temos o M1,
M2 e M3. Ok? Em controle de temperatura. Ora, vamos ter indicação da temperatura, que podemos definir desde 100 graus centígrados a 315 graus centígrados, e se clicarmos novamente passamos para graus Fahrenheit, que podemos definir de 200 a 600 graus Fahrenheit. Ok? Ora, para fazer a alteração do power que estamos a querer debitar na nossa box com uma determinada temperatura, clicamos 4 vezes no botão de disparo. Ok? E ele, ora, 1, 2, 3, 4, e ele passa o power para a frente e a temperatura para trás, e deixa-nos fazer a alteração do power que queremos dar inicialmente para começarmos o nosso controle de temperatura. Ok? Se clicarmos no botão menos e no botão de disparo simultaneamente, ela ativa o modo Stealth. Ora, se clicarmos nos dois botões mais e menos em simultâneo, ela bloqueia a nossa box. Ora, bloqueia, obviamente, o botão mais e o botão menos, porque o botão de disparo continuará a funcionar. Okay? O modo de Stealth deveria efetivamente apagar o ecrã e funcionaria só o botão de Power. Eu não sei se efetivamente ela está a dizer isto por não ter um atomizador, mas nós podemos rapidamente experimentar. Vamos aqui buscar um atomizador. Ora, ligamos o modo Stealth. E com o atomizador, efetivamente, o modo Stealth está a funcionar. Ou seja, o que o modo Stealth faz é nós carregamos no botão de disparo e ele não mostra o visor, mas precisa de ter um atomizador para funcionar. Ok? Bom, pessoal, funcionalidades da nossa box, eu penso que é tudo. E terminamos aqui o nosso close-up. Vamos então continuar e falar um pouco sobre os prós e os contras desta box. Pessoal, a primeira coisa que vos queria mostrar aqui sobre a Wismec Rollo RX200, comprada na GearBest, é o código de autenticidade para comprovar que efetivamente o produto é original. Ora, eu vou à página da Wismec, vou deixar o link na descrição, e o código que eu raspei, que vocês viram no vídeo do close-up, vou inserir aqui neste campo, vou fazer query e ele vai-me dar um número de série. Ora, este número de série tem que corresponder à minha box da Wismec e corresponde, comprova-se que efetivamente esta box é original, é um produto original. Ok? Eu tapei aqui o meu IP para não estar a mostrar, por isso é que vem aqui esta barra negra, mas o que interessa é colocarem o código e compararem o vosso número de série, aliás, o número de série que está aqui e que é correspondente ao código, se ele corresponde ao número de série da vossa box. Ok? Este número, as cores também têm que ser iguais, ou seja, tem que estar estes dois números a vermelho, este a azul e este a verde na vossa box, e é assim que verificam se trata de um dispositivo original, se não. Ok, pessoal, firmware. Para fazermos o upgrade do firmware, o que nós temos que fazer é ir à página da Wismec. O link, como disse, vai estar na descrição, e a primeira coisa que vamos fazer é fazer aqui o download da última versão do firmware. Neste caso é a versão 3.10 e o meu sistema operativo é o Windows. Vou clicar Windows, ok? Ora, entretanto, ele vai-me fazer o download do ficheiro. O ficheiro veio zipado e nós vamos ter que descomprimir o ficheiro. Ora, clicamos para descomprimir. Ora, vamos extrair para... Eu vou selecionar aqui uma pasta no ambiente de trabalho que se vai chamar RX200. Clicar em OK. Já existe lá o firmware que eu já tinha feito o download. Vou colocar sim para todos. Ele vai-me substituir os ficheiros
e temos os dois ficheiros de atualização de firmware que necessitamos dentro da pasta no ambiente de trabalho. Okay? Ora, para colocar um firmware personalizado, vamos à página do customvaporfirmware.com, vou deixar também o link na descrição. Ora, escolhemos o dispositivo que queremos utilizar, ele tem vários dispositivos, aproveitando, posso-vos dizer que tem EVIC V2 Mini, Cuboid, EVIC VTC, RX200 e já temos RX200S. Ora, o que nos interessa é, para o efeito, é RX200, apesar de poderem, se assim entenderem, fazer downloads de firmwares personalizados para estes outros dispositivos que aqui existem. Ok? E agora, aqui, basta escolhermos qual é o firmware que desejamos colocar na nossa WiSMAC. Ora, ele tem vários, vocês vão olhando para as imagens e nas imagens tem os exemplos que podem escolher. Ora, o firmware que eu escolhi é este firmware aqui, Paladin with Skull 3. Ora, vou clicar Download, ele vai-me fazer o download do ficheiro bin, ok? Depois, o que eu vou fazer é copiar este ficheiro, ele foi para os downloads, vou apertar Ctrl C e vou para a pasta do ambiente de trabalho que tinha criado anteriormente, que se chama RX200, e vou apertar Ctrl V. Ele pede-me para substituir porque já existe lá o ficheiro, vou dizer que sim e o ficheiro está substituído. Ok? Pronto, pessoal, feito este processo, o que vamos fazer é, na pasta do ambiente de trabalho RX200, onde temos o software de update, vamos abrir o software de update, vamos ligar a nossa box, o nosso WiSMAC RX200. Ora, automaticamente ele vai detectar a nossa box e vai nos dizer que a versão do firmware é 3.10, o hardware é a versão 1.04, caso queiram essa informação. Ora, e agora para fazermos o upgrade do firmware, basta clicarmos em Update. E agora, no Update, temos dois ficheiros bin. Temos o ficheiro da versão 3.10 original da RX200 fornecido pela WiSMAC, que fizemos o download diretamente da página da WiSMAC, e temos o ficheiro bin do nosso software personalizado Paladin with Skull 3, que é o firmware personalizado que eu vou instalar na minha box. Ora, basta clicarmos em cima do ficheiro, vamos clicar em abrir e automaticamente ela inicia o update e apresenta a mensagem Firmware Update Completed. E temos a nossa box da WiSMAC RX200 com o firmware atualizado, que é, como vocês podem ver, muito fácil. Ora pessoal, e é isto, eu vou-vos já mostrar a seguir como é que ficou o firmware da minha box, para terem uma ideia como é que fica esta versão que eu fiz o download, e aprendemos assim como é que se faz o update do firmware, que é muito simples. Ora pessoal, e aqui temos o nosso firmware que acabámos de instalar, personalizado. Como veem, tem algumas alterações. Ok, está ligeiramente diferente. Bom pessoal, e é isto que vos queria mostrar sobre a atualização do firmware. Ora pessoal, o WiSMAC Rollo RX200, ora mais conhecida como RX200. Ora, esta box tem 83 mm de altura, ora tem 51 mm de largura e tem 41 mm de profundidade na extremidade mais larga. Ora, ela tem uma forma quase como um losango, não é bem um losango, mas é quase como um losango, e é uma box que ajusta perfeitamente na mão.
Eu quando a adquiri pela primeira vez, esta já não é a primeira, é a segunda, pensava que ia ser muito maior do que na realidade ela é. Ela efetivamente é muito pequena, ajusta-se muito bem à mão e tem um grip muito fácil de utilizar. Mesmo para uma mão que seja mais pequena, ela é bastante fácil de utilizar. Bom pessoal, sobre esta box, prós. Bom, um dos prós pode não ser efetivamente um pró para todos vós, mas é o facto de ela debitar até 250 watts de potência com o novo upgrade. Lê resistências até 0.05, ou seja, lê resistências até .005. E tem capacidade para 3 baterias. Isto para mim são tudo prós. O facto de ser pequena e ter um grip muito acolhedor, muito fácil de agarrar, muito ajustável, também é um pró. Há pessoal que diz que esta box não cabe no bolso. Bom, eu posso-vos dizer que não é verdade. Ou eu tenho os bolsos muito grandes, ou efetivamente eu transporto-a diariamente no bolso sem qualquer problema. Tenho uma capinha de proteção em silicone para evitar toques e riscos, mas efetivamente posso-vos garantir que ela cabe no bolso. Bom, pessoal, mais prós relativamente a esta box. Caso não saibam, o ISMEC, iLeaf e Joyetech utilizam todas o mesmo chip. Na prática é um grupo de empresas, funcionam todas com o mesmo chip. Ou seja, o funcionamento desta box relativamente a menus, a utilização de menus, é exatamente igual, por exemplo, ao de Joyetech VTC Mini. Para mim é um pró, tem um software que, neste caso não é um software, é um firmware que efetivamente já deu provas que funciona, não tem qualquer problema, e a nível de chip dá algumas garantias, apesar de nós sabermos que os chips da Joyetech, neste caso que acaba por ser aqui a primeira empresa, digamos assim, deste grupo, não se pode dizer que são chips de muita ou de extrema qualidade, mas efetivamente não têm dado problemas, como vocês sabem, pelas outras boxes não têm havido problemas com o chip. Possibilidade de upgrade de firmware, mais um pró muito grande. Ora, pessoal, contras nesta bateria. Para alguns de vocês, um contra pode ser o facto de utilizar 3 baterias. Isso, obviamente, vai fazer com que o equipamento, no final, saia um pouco mais caro do que um dispositivo que use, por exemplo, 2 baterias, ou mesmo uma bateria, como é óbvio. Ora, outro contra que esta box tem, para mim, é efetivamente o único problema desta box, não é só nesta, mas estes chips utilizados por estes conectores 510 utilizados por estas empresas, Joyetech, iLeaf e o ISMEC, deixam muito a desejar. Posso-vos dizer que, ao limite, eu não sei se vocês conseguem ver, mas este conector 510 com o atomizador em cima, ele abana. Não é que o atomizador não esteja totalmente apertado, ele está totalmente apertado, apesar de, e deixo já aqui um alerta, para atomizadores que tenham um conector 510 demasiado saliente, esta box não é aconselhável. Houve alguns problemas com o conector 510, especialmente com atomizadores com o pin 510 demasiado saliente, em que ao apertarem até ao fundo, o pin esmagava o conector e partia o conector e obviamente danificava aqui a box e depois não há nada a fazer. De qualquer forma, para a grande maioria dos atomizadores no mercado, há uma pequena minoria que tem esse problema do conector 510 ser demasiado comprido, mas para a grande maioria dos atomizadores no mercado não tem qualquer problema. Tenho utilizado com diversos atomizadores e até agora não tive nenhum que efetivamente tivesse problema. O único problema que noto é, mesmo com o atomizador enroscado até ao fundo, ele abana. E isto para mim é efetivamente um grande contra nesta box e neste dispositivo. Ora, tirando isso, depois temos aqui mais uma série de coisas que podemos falar. Esta box permite a utilização de firmware personalizado, como viram, como vos mostrei. Permite personalizarmos também aqui as capas, ou seja, tanto a tampa da bateria como a capa da parte da frente, esta parte da frente,
podemos alterar, podemos personalizar e fazer aqui um match a condizer com aquilo que vocês quiserem, colocarem as cores que vocês quiserem. E para mim, efetivamente, se alguém me disser, então, mas porquê é que eu hei de comprar na prática uma RX200? Bom pessoal, preço barra qualidade. Eu vou-vos deixar o link na descrição da Gearbest, que foi quem me enviou a box para efeitos de review. Vocês podem verificar o preço, mas eu penso que, apesar de haver promoções com bastante frequência, esta box ronda entre os 33 e 35 dólares. Para uma box de 250 watts com 3 baterias, o que dá, eu não referi, mas obviamente que o facto de ter 3 baterias aumenta aqui a capacidade de utilização da box. Mas para uma box de 250 watts com 3 baterias e com todas as particularidades que esta box tem, é um excelente preço. E não tenho mais nada a dizer sobre esta box, pessoal. Ela funciona muito bem, não tive problemas nenhuns em controle de temperatura, não tive problemas nenhuns em power. Neste momento nós estamos a 115 watts. Ora, eu tenho uma resistência de 0.32, funciona perfeitamente. Aconselho vivamente, se gostarem deste tipo de box, se quiserem uma box potente. Preço barra qualidade, eu penso que não deve haver muito melhor no mercado. Bom pessoal, é tudo. Mais uma vez, se gostaram da review, não se esqueçam de subscrever o canal. Subscrevam também a página no Facebook para receberem as atualizações. E é isto pessoal. Vape on e até à próxima!